Fala pessoal, professor Arley aqui falando e hoje a nossa videoaula é sobre a civilização romana, a crise da República e o governo de Augusto. As conquistas territoriais geraram um acúmulo de riqueza na cidade de Roma. As vitórias nas guerras fizeram com que aumentassem o número de escravos, mas também aumentou o número de trabalhadores livres, plebeus, sem trabalho. A prosperidade romana era exclusividade de uma pequena parcela da população, os patrícios. Nas cidades, o desemprego, a fome e as doenças ocasionaram revoltas e o aumento da criminalidade. Para ali resolver essa situação, né, de desigualdade social, havia um magistrado, né, para defender os interesses dos plebeus, que eram os tribunos da plebe. Os mais famosos deles foram os irmãos Graco, Tibério e Caio Graco. O primeiro a ser eleito tribuno da plebe em 133 a.C. foi meu querido amigo Tibério Graco. Tá? A sua principal proposta foi a implantação de uma reforma agrária. Professor, o que é uma reforma agrária? Simples, é a limitação do tamanho das propriedades rurais e a distribuição de terras para os camponeses que vinham empobrecidos das guerras de conquista. As terras pertenciam principalmente aos patrícios e eles vão ficar felizes, saltitantes, né? Vão soltar rojões de alegria com essa proposta de reforma agrária? É claro que não. Né? E Tibério Graco sofreu forte oposição dos patrícios e terminou por ser assassinado numa rebelião patrícia. 10 anos depois, seu irmão Caio Graco também foi eleito tribuno da plebe. E Caio Graco era ainda mais radical do que seu irmão Tibério, porque ele também propunha a reforma agrária e ainda propunha a ampliação da cidadania para todos aqueles que vivessem dentro do território romano, né? E não apenas dentro da cidade de Roma, como acontecia. Né? E sendo mais radical ainda que seu irmão, o que vai acontecer? Ele também vai sofrer oposição dos patrícios, só que ele vai se antecipar ao que aconteceu e vai pedir para que um escravo mande ele para o Beleléu antes que os patrícios assim o fizessem. E Roma vai entrar num período de crises e guerras civis que vão ser resolvidas pelo triunvirato, que vai acontecer ali no ano 60 a.C., quando Pompeu, Crasso e principalmente meu grandíssimo amigo Júlio César vão se reunir e vão assinar ali um acordo entre si, né? Um acordo, né, entre aspas, secreto, né? Então secreto porque afinal a gente sabe que ele existiu, na verdade, né? Ali um acordo entre si para governar Roma. Ao contrário do que vocês vão ver ali e podem encontrar em algumas fontes, né, em alguns lugares, não foi um momento em que os três foram cônsules. Continuaram existindo apenas dois cônsules, né? Na maioria das vezes, um desses caras sempre estava ali sendo nomeado cônsul, mas os três governavam e influenciavam a política de Roma. Eles influenciavam, inclusive, a escolha dos cônsules. Tá? Então, não era que haviam três cônsules. O triunvirato era um acordo entre eles, não um momento em que os três governaram ali oficialmente.
Beleza, pessoal? Só que o que vai acontecer com esse triunvirato? Primeiro a cair fora do triunvirato é Crasso, né? Crasso era um general, ele estava em guerra, né? E ele comete um erro, mas um erro tão besta, tão besta, tão besta, que o nome dele entrou para a história como sinônimo de erros bestas, o famoso erro crasso. E aí, depois que Crasso vai para o Beleléu, né, bate as botas, vai para a terra dos pés juntos, César e Pompeu, eles vão guerrear entre si. Eles vão ali, né, formar uma guerra civil entre si. E quem é que vai sair vencedor? Meu caro amigo Júlio César. Ele vai derrotar Pompeu e vai se tornar o homem mais poderoso de Roma. Ele vai acumular poder e títulos nas suas mãos. Ditador perpétuo, cônsul vitalício, pontífice máximo e um monte, uma dezena de títulos, inclusive imperador, correto? Não! Errado. César acumula diversos títulos, dezenas de títulos, mas o único título que ele recusa é o de imperador. Ele não foi imperador. Ele acumulou poder, ele governou Roma de forma, né, ali forte, mas esse título ele recusou. Ele não queria ser comparado a um monarca, né? E Júlio César ele vai transformar ali a cidade de Roma. Ele não apenas vai usar o seu poder de forma direta, mas ele vai reorganizar toda a administração de Roma, inclusive cedendo a muitas das demandas, muitos dos pedidos da plebe. Ele era extremamente querido entre os plebeus. Só que ele vai atrair, né, a antipatia, a oposição de quem? Olha eles de novo aí, os patrícios. Né? César se torna querido pelos plebeus e se torna odiado pelos patrícios. Até que será formada uma conspiração contra César. Né? Num belo dia de verão, César estava todo animado saindo do Senado, quando chegam dois, três, dezenas de patrícios e atacam César, tirando a vida e acabando, né, com o governo do homem mais poderoso de toda a Roma. César, ó, vai para o Beleléu, para a terra dos pés juntos. Há uma perseguição ali aos aqueles que mataram César, né? Eles são tirados do poder, são escorraçados do poder e é formado ali um segundo triunvirato por Lépido, Marco Antônio e meu querido amigo Otávio. Lembrem-se, todos esses três triunviros são defensores, são partidários de Júlio César. Então eles se reúnem para afastar do poder aqueles que conspiraram contra César e assumem o poder. Novamente, é um acordo extraoficial. Eles não governaram como cônsules todos ao mesmo tempo. Beleza? Só que Lépido resolve sair fora de tudo isso, ele rapidinho pica a mula, porque afinal ele sabia que isso tudo ia dar treta, afinal toda a história do mundo é a história das tretas, e Otávio e Marco Antônio acabam se estranhando e ocorre uma nova guerra civil, que é vencida por Otávio. Marco Antônio também parte para o Beleléu e Otávio começa a governar Roma sozinho. Otávio era sobrinho neto de Júlio César e, assim como seu tio, também acumula uma série de cargos
uma série de títulos em suas mãos. O de príncipe, que vem do latim princeps, que significa primeiro cidadão ou o principal cidadão. O de Augusto, que vem do latim augures, que significa protegido pelos deuses ou o magnífico. Olha que título humilde, né? Isso mostra a humildade que Otávio tinha ali. E principalmente o de imperador. Tá? Otávio, ele, ao contrário do seu tio, vai acatar o título de imperador, que vem do latim imperium, que significa autoridade. Ou seja, ele agora se transforma, né, praticamente em um monarca. Por quê? Apesar do Senado e de todos os magistrados ainda continuarem existindo, todo o poder vai estar concentrado nas mãos do imperador, né? Que vai ter ali, né, o poder de vetar leis, nomear magistrados e, principalmente, comandar os exércitos. Então, Otávio vai ser ali o primeiro imperador romano. E Otávio inaugura o período conhecido como Paz Romana, em latim Pax Romana, um momento aonde Roma vai demonstrar todo o seu poderio, a sua riqueza e a sua prosperidade em suas construções, né? O centro da vida pública, aonde os romanos se reuniam, né, para decidir, para discutir a política, para, né, celebrar as suas festas cívicas e religiosas, né, era o fórum. O fórum ele foi remodelado e ganhou novos edifícios, principalmente ali arcos de triunfo, né, pódios, templos, que vão ali, né, refletir toda a prosperidade, né, que Roma tinha ali nesse período. Professor, então se foi paz romana, significa que eles acabaram com as guerras de conquista? Não, meus caros aluninhos, eles continuaram com suas guerras, né? As conquistas, as guerras não cessaram, mas agora o objetivo principal passa a ser defender as fronteiras, ou seja, estabilizar todo aquele território que foi conquistado, né? Como vocês podem ver, não era um território pequeno que ia desde a Inglaterra e da Península Ibérica até a Mesopotâmia. Esse aqui é o Império Romano no seu auge, que ocorreu ali em 117 depois de Cristo. Beleza, pessoal? Essa foi aí então a nossa videoaula sobre a crise da República e o governo de Augusto. Para todos vocês, um grande abraço, boa Páscoa e bom fim de semana para todos vocês.